Fala pessoal do Impulse, como vai vocês? Estou aqui neste local incrível que é o nosso estúdio para apresentar a vocês o nosso podcast Impulse. Podcast Impulse. Meu nome é Daniel, esse é o Concon, nosso convidado Lucas Tutuí. Não sei quantas pessoas conhecem ele, saudosíssimo. Mas Lucas Tutuí é pastor, líder do Ministério Nova Geração. Se apresenta aí, Tuts, pra gente. Pra quem não te conhece. Eu queria falar que eu só converso hoje com entrevistadores profissionais. Com certeza. Então eu queria que você falasse assim: pastor, quero que... Eu converso hoje com ele. Ele que é pastor. Eu só converso hoje com ela, Maria Gabriela. Maria Gabriela. Mas, gente, privilégio a gente estar aqui fazendo esse podcast, poder me apresentar um pouco pro pessoal. Eu sei que é assim, né? Muita gente me conhece, óbvio, estou na igreja há mais de 10 anos. Mas é muito bom estar aqui com vocês, agora nos tornando um pouco mais digitais, né? Digimon digitais. Caminho disso. Na pegada. Nosso podcast Impulse. Então, para quem não sabe, cheguei aqui na igreja em 2010, estagiando. E em 2010 eu trabalhava com jovens, participava do GP, uma galera bem especial, da família Tamburus. E tinha um GP do Lucão e do Valdão, que era o meu amigo Rafael Bock, que estava... Mas a gente começou a vir para a igreja todo final de semana a partir de 2010. 2011, no meio de 2011, Marcelo Berti, que estava indo para os Estados Unidos, perguntou se eu topava o desafio de trabalhar com os adolescentes, estagiar com os adolescentes na igreja. E aí eu topei o desafio e vim para cá, né? Me mudei para Campinas no final de 2011 e cá estou até então. E aí com algumas mudanças ministeriais durante o caminho, né? Por exemplo, eu fiquei 2 anos coordenando o Ministério de Coinonias na igreja, e com a ida do Paulinho para esse novo desafio lá em Nova Lima, em Minas Gerais, eu assumi a coordenação da nova geração da igreja. Então sou o supervisor geral da nova geração, que é de pré-as até jovens profissionais, e pastor direto do Impulse e do Connect. E aí as Coinonias voltaram originalmente para o Wagner, com o auxílio do Lucas Fonseca. Muito bom. Lucas, mas conta mais pra gente, como é que tá a nova geração agora, né? Todo mundo pegou essa mudança aí no meio. Como é que estão os ministérios? Antes de você falar isso, eu vou explicar pra galera de casa o que é o Impulse Podcast. Na verdade, por favor. Tô faltando isso. Bom. O Impulse Podcast é a nossa nova ideia que a gente criou aí, de trazer várias pessoas aqui pra gente entrevistar, pessoas que você vê na igreja ali, na fonte, você vê de longe, mas você não sabe muita coisa sobre aquela pessoa. E aquela pessoa vai poder falar um pouco de como que é a vida dela, como Deus age na vida dela, né? O foco, logicamente, é Deus, né? Em tudo que a gente faz. E é basicamente isso. Eu esqueci alguma coisa? Não, creio que não. A gente vai poder trazer aqui, né, galera da equipe, do Impulse, ou galera até mesmo da nova geração, que tenha conteúdo edificante para o pessoal, tanto da área, seja lá com relação às coisas a fazer da igreja, quanto na área profissional e tudo mais, dica, né, para os adolescentes e tudo mais. Assim como o Connect, já tem o ConnectCast, esse é o podcast do Impulse, para a gente poder ter essa comunicação, né, entre as pessoas ali do ministério. Apesar da gente voltar daqui a pouco com as programações presenciais, é inevitável a gente saber que as pessoas estão no mundo digital. E aí, por causa disso, a gente precisa estar lá também, né, para poder se comunicar, poder falar quem nós somos, no que nós cremos. E quem sabe alguém que esteja passando por Campinas vai poder conhecer a gente. Poxa, tem aquele pessoal lá que faz o podcast, o Impulse, ou a galera do ConnectCast, que são jovens. Mas eu sei que é da Igreja Fonte em Campinas, né? E às vezes está aí por aí, às vezes está procurando alguma coisa, né? Esses dias
pode parecer meio obsoleto, né? Mas esses dias eu recebi um e-mail que foi mandado pelo site da igreja. E aí chega lá pro pastor do Impulso, que sou eu, né? Mas uma pessoa perguntando, olha, eu gostaria de ser acolhida por uma igreja e eu gostaria de saber o que vocês fazem. Era uma adolescente, né? E essa adolescente chegou na igreja, participou um tempo, tá aí com a gente, né? Por causa da pandemia, ela não pôde estudar em outra cidade, mas ela, poxa, conheceu a gente, veio na programação a princípio sozinha, mas depois continuou, fez amizade ali, sabe? Então é mais uma maneira da gente ser visto aí e as pessoas verem o que a gente tem feito em prol do reino, vamos dizer assim. Sim, alcançar a galera, né? O pessoal sente muito atraído por por essa ferramenta do podcast, que tá crescendo muito, né? Sim, a galera, a gente tava conversando aqui, né? Nós estamos com uma equipe aqui, né? Super especial de algumas pessoas aqui junto da gente. E estávamos falando justamente sobre isso. As pessoas, por exemplo, conseguem muitas vezes trabalhar escutando música, né? Agora tem um pessoal que trabalha escutando podcast. Né? Dirige, vai fazer aí suas viagens a trabalho e coloca um podcast para escutar, para assistir lá. Depende do carro da pessoa. É a nova moda. Tem os carros que tem aí umas Smart TV dentro do carro, né? Dá pra ver o vídeo, mano. E aí bate o carro. É bem seguro. Bem seguro. Super seguro. E aí, o que você tinha perguntado pra ele? O Ministério, né? A nova geração, que mudou esse ano, é muito novo. E tem muita gente que ainda não entende muito bem o que aconteceu de maneira geral, né? Então, na verdade, eu acho que tudo mudou, né? No ano 2020, tudo mudou. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Cara, podcast também é cultura. Também. Né? Então, mas o lance muita coisa mudou, mas não necessariamente por causa do Ministério Jovem em si, mas a pandemia trouxe mudança para várias pessoas, trouxe mudança para diversos ministérios, várias igrejas que não eram tão digitais tiveram que se tornar digitais rapidamente, né? Eu, por exemplo, aqui na igreja, por eu ser formado nessa área de produção de vídeos, de design gráfico, ser a minha formação profissional também, e atuar como freela nessas áreas, então quando a gente entrou nesse negócio, bom, beleza, vamos filmar as aulas de EBD, vamos fazer uma coisa interessante nesse sentido, vamos fazer a conferência do Impulse, porque já que a gente não teve acampamento, vamos fazer uma conferência, um webinar, que chegou na moda também, né? Não é conferência, não, é webinar. Eu não sei se é webinar ou webinário, já ouvi falar também. Webinário, já ouvi falar sobre isso daí, né? Então, aí a gente fez algumas coisas, começou a deixar as coisas digitais um pouco aí mais corriqueiras, né? Mas foi totalmente diferente para todo mundo, né? Por exemplo, eu comecei a fazer live por causa da pandemia, né? Mas as lives existiam, tudo bem que existiam bem menos, mas a pandemia fez o seu Instagram explodir lives todos os dias. Toda hora. Todas as horas. Sempre tem alguém fazendo. De manhã, de tarde, de noite, sempre tínhamos lives, né? E a galera, assim, por exemplo, agora meio que voltou, meio que deu uma cansada também, né? A galera agora assiste live, mas assiste menos. Saturou. Né? E quando dá pra gente assistir, tem muitas lives boas, né? E ficam gravadas, por exemplo. Sim. E isso é muito legal. E então, assim, o Ministério de Nova Geração, ele tem várias mudanças nesse sentido, né? Eu assumi isso em 2021, né? Fiquei sabendo que assumiria mais pro final do ano, mas assumi em 2021. Os prás têm um bom pastor cuidando deles, que é o Lucas Lisboa, né? Já tinha um planejamento todo traçado para a galera. Os jovens profissionais, que são os mais novos que são os prás, os jovens profissionais, os mais velhos, que são jovens já que já estão atuando, podem estar até estudando, né? Um mestrado, um doutorado, mas estão já atuando profissionalmente também. Vai dos 25 até 35 anos, tem 2 grupos, um grupo dos mais velhos e um grupo dos mais novos. E tá com Wagner Fonseca e a Rose dando um apoio muito grande junto de outros líderes ali que os apoiam também, com uma equipe muito boa. E tem eu no Impulse e no Connect, né? Então, o Impulse, o ministério que eu já estou envolvido desde que eu me mudei para Campinas, e agora o Connect, pegando uma galera que foram meus adolescentes também. Então, eu tenho, assim, uma facilidade grande agora de lidar com as equipes
E é muito legal ver que esse trabalho todo desenvolvido pelo Impulse, quando já foi Insight, né? Esses que estão no Connect hoje participaram do Insight, depois virou Impulse. Faz tempo isso aí. Insight virou Impulse em 2015 pra cá. Né? Então essa galera que saiu do Impulse e foi pro Connect hoje está servindo. Isso é muito legal. Por exemplo, estou aqui, né, com um rapaz que estava no Impulse há pouco tempo, acabou de passar para o Connect. Estou aqui. Parabéns, muito bom. Muito de passagem. Cara, Estou aqui com o privilégio que o Dan aqui que foi meu adola, velho. Meu adola, mas já tempo atrás, há muito né? tempo. Meu adola já foi muito tempo atrás, foi meu adola lá. Virou jovem. Agora é um jovem profissional, médico formado. Vai pro cima. Isso daí me atende, consulta online. Toda Agora semana tudo tem uma online, pergunta tem pra falar pra ele. Telemedicina. Telemedicina. É, então. É isso aí, velho. Mas, e aí, Tuts? Me conta um pouco mais, assim. Essa parte eu não sei mesmo. Eu acho. Eu não sei, né? Porque Acho que você você já pode fez ter tanto esquecido, tempo de discipulado, né? Tem tanta história. Mas como que você se converteu? Me conta. Nem você lembra, né? Tipo, faz 200 anos. Não, eu lembro porque é uma história muito legal. Legal assim, porque quando você nasce num lar cristão, com seus pais te incentivando sempre e tudo mais, parece que você não consegue, é difícil você saber um dia certo para aquilo. Eu aceitei a Cristo nesse dia. E eu lembro que uma vez, conversando com a mãe, minha mamãe querida, me acompanha em todas as lives do Impulse, tá sempre lá, acompanha todos os cultos que eu participo, compartilha com a família do grupo do WhatsApp. Torcendo lá. Minha mãe, um dia na cozinha, eu tinha 12 anos, e a gente conversou sobre isso e eu falei, mãe, toda vez que perguntam se eu tenho a Cristo e se eu quero aceitar a Cristo, eu levanto a mão, né, mano? Só pra garantir, né? Vai dar aquela, né? Só pra dar aquela garantida, né, mano? Padrão. Tipo, livro da vida deve ser enorme. Eu falei, Vários Vai ter umas 5 umas vezes cinco- lá. umas 5 páginas de ceninha minha, né? Aí ela falou, não, filho, uma vez que você se converte, ela é suficiente pra você estar salvo, né? Você reconhece Cristo e tal. Não, mãe, tudo bem. Quer orar agora? Então a gente foca esse dia aqui. Eu falei, não, beleza, mãe. E aí a gente orou na cozinha, né? Lembro lá, no apartamento, acho que 21, segundo andar, terceiro. Foi marcante mesmo. Foi, eu lembrava. Segundo andar, eu acho. Nublado. É isso aí. Não lembro só se era o segundo, né mesmo? O terceiro, não lembro. Acho que era o segundo. Esse era 21. 21 do segundo. Era o segundo, né? Faz sentido ser no segundo. Faz sentido, Faz mano. sentido, Agora eu né? lembrei. Porque Porque é 20. isso, sai Pô, 2, mano, 2, tá 3. certo. Toca aqui, porque Cara, esse microfone pega pra caramba. Não pode Tudo. Ele pega. Não pode nem pegar água assim. Plá. Tem que colocar Opa, tudo micro delicadeza. movimentos. Telefone de podcast. Coitado de quem vai ter que editar isso. Deu uma estourada já. Coitado de quem vai ter que editar isso. Coitado do caramba, vou botar um som enorme quando eu bater isso aí pra cortar o pessoal. Mas então eu me converti dessa maneira. Salvei na minha menor, no meu HD. Converti, marquei esse dia com a minha mãe, né? 12 anos ali, eu tomei a minha posição. E às vezes a gente fica nessa, pessoal, assim, puxa vida, né? Às vezes já parou de fazer esse negócio de aceitar. Assim, mas eu não sei quando foi exatamente. Mas eu sei que eu me decidi ainda na infância e tal. Tudo mais. Mas seus pais eram cristãos? São, graças a Deus. Mas quando eu nasci, sim, eram cristãos. Meu pai, Marcos. Minha mãe, Edna. Cristãos. Sempre fui ali incentivado a ir nas coisas da igreja. Você bateu aí de novo. Tá ligado? Eu tô. Deixa eu ficar aqui. Ele tá assim, ó, com a mão no microfone, assim, ó. Eu coloquei a mão aqui já embaixo pra não ficar batendo. Eu Eu não aqui, ó. consigo, eu não Ficar consigo. fazendo som. Não, tudo bem, gente. A gente é novo nesse ramo, né? Então. É o primeiro podcast que eu faço na vida. Então, exato. Não tem Eu como também. saber direito. Não tem como. Vamos ver o que vai dar, né? É. Mas eu acho que é bom pensar também de onde você era, né? Porque onde você se converteu, né? Qual era a sua igreja local? Eu nasci, cresci, só não morri, né? Nasci e cresci na Igreja Presbiteriana Independente, em Santos, IPI Getsemane. A igreja onde eu tenho muitos amigos ainda e um apreço muito grande
E foi muito bom. A minha ensalada, desculpa, gente. Tá difícil. Tá aqui, beleza. Vou falar de Uns novo aqui, né? efeitos Faz sonoros aquele corte maroto. Então, eu sempre fui da igreja Presbiteriana Independente de Santos, Rua São Paulo, número 39, fica na cabeça. Traz a beneficência portuguesa ali, tá ligado? Perto da Vila Belmiro. Bons tempos. Onde eu fiz muitos amigos preciosos que continuam comigo na caminhada, onde muitos até ali daquela igreja eram pessoas que amavam conhecer mais de Deus e da palavra. Muitos faziam um seminário, né, o CTL e tudo mais, e tinha alguns amigos meus da adolescência. Em 2005, um amigo meu que foi pro PV, depois em 2006 um outro amigo meu foi pro PV, depois em 2007 foi a minha vez, depois em 2008 foi o Bock, que participou aqui também, estagiando aqui na Fonte, e assim foi, cara. Mas tem uma geração de pessoas dessa igreja, dos meus amigos que participaram, que foram pro seminário. Alguns estão atuando como missionários, né? O Bruno, que foi em 2006, está lá na Tailândia. O Ítalo, que foi em 2009, está nos Ribeirinhos. Espalhou legal. Então, espalhou legal, cara. Trabalhando com uns índios lá. Então, assim, os Ribeirinhos e também algumas atividades, né? Mas, cara, muito legal, assim. Foi o meu envolvimento na igreja. Foi nessa igreja que eu encontrei a minha esposa. Servíamos juntos no Ministério de Louvor. A princípio eu tô falando pra caramba, né? Tipo, já falando tipo um resumo, né? Não, é isso. Certo. Não, beleza. Vai. Né? É isso, né? É isso. Essa é a minha próxima pergunta. Qual era a sua próxima? Mas faz a pergunta. De como você conheceu a Dani? Não sei se pode contar essa história, não posso, sei se é cara, proibido. Não pode. Eu conheci a Dani na igreja, no Ministério de Louvor. E lá, claro, temos histórias inusitadas, mas deu certo, né? Depois de tanta insistência da minha parte, né? E ela decidiu dar uma chance pra mim, né? Num milagre divino. E hoje estamos juntos, casados há 11 anos. Você perseguia ela? Cara, essa pergunta é capciosa de discipulando, mano. Porque eu já sei. Tem que ter as polêmicas, pô. Eu falei, não, eu vou contar. Cara. Contei essa É que vai parecer que eu era psicopata. Conta mais amenizado. Mas é que você já tô casado, tem 2 filhos. Não, e era sincero, né? Tipo, eu casei com a moça, né? Não era tipo perseguição pra matar, né? Essas coisas. A não ser que o seu plano... Pensou, já fez esquematizou, era pastor. Não, a Dani era uma pessoa muito especial. E aí, depois que foi dando certo essa questão, né? Poxa, ela começou a ver que tinha chance da gente dar certo. Eu decorei a placa do carro dela. Sabia onde ela trabalhava. Sabia onde ela estacionava o carro. Esse é apaixonado. Sabia onde ela estacionava o carro. Então, às vezes eu fazia umas surpresas. Eu tanto decorei a placa do carro que eu sei até hoje a placa do carro. Nossa! DJN 9722. Nossa! Até porque eu decorei, porque depois que a gente casou, continuou sendo o mesmo carro. Então, até 2011, esse era o nosso carro, a nossa placa. Era o mesmo carro. Qual que era o carrinho? Era um Palio, cara. 4 portas, velho. Prateado. Lindo. Top. Tinha ar-condicionado e alarme. Perfeito. Ar-condicionado, alarme, mano. Cara, ar-condicionado, velho. O alarme. Vida. Isso aí, mano. Você tinha que ver o meu braço naquela época. O Palinho era guerreiro demais, cara. Eu estagiei aqui na igreja sempre com o Palinho, velho. O Paulinho passava assim pela Dom Pedro, o pessoal achava que era Velozes e Furiosos. O Paulinho era fera. Imagina. E era isso, DJN 9722. E aí eu procurava, tipo, no estacionamento da frente, que era um supermercado, eu ficava procurando onde é que tá o carro. Aí quando eu achava o carro, o que eu fazia?
botava bombom no pneu, Ah, que fofo. cartinha. é mó fofo. Um para-brisa. Que psicopata que. Mó legal, mó legal. Fica a ideia. Já Ideia. deu, já. Eu gostei. Quer gostei. conquistar, né? A Segue a dólar. pessoa. A gente não incentiva nenhum adolescente a namorar, É verdade. mas você pode conquistar antes. Você pode. Né? Tem uns Procurar. 5 anos aí pra Você pode procurar a bicicleta dela, o Vai. patinete. Tem 5 anos de cortejo, né? Isso aí, velho. Chega no Connect, 5 anos de oração, chega no Connect, ora mais um pouquinho. hora mais um pouco. Dá Né? uma. Não tá com 30, pode namorar. Cadê, gente? Putz. Pode ser um pouquinho antes. Um pouquinho antes. A Clara, por exemplo, eu vou deixar um pouquinho antes, tipo 29. Tá louco. Acho legal. Tadinho. Não, Fala, muito bom. cara. Não, eu queria perguntar que você falou que você era da presbiteriana, né? Presteriano. Como é que é, tipo, essa transição? Pra você foi algo, não, estou indo conscientemente ou foi mais, só vai? Pra onde? Pro seminário? Não, ou pra Batista, né? Que hoje você é Seguinte, quando a gente quando eu saí da igreja presbiteriana independente, a gente foi pro Palavra da Vida. O Seminário Bíblico Palavra da Vida, ele é interdenominacional. Caraca, eu acertei Foi, de primeira. Não vai nem sair editar. Interdenominacional. E aí, este seminário, para a igreja presbiteriana independente, ele não serve. Uhum. Se eu fosse voltar para a igreja, eu ia ter que fazer uma reciclagem e tudo mais, né? No seminário presbiteriano independente. Só que eu fui para o seminário a princípio para voltar para minha igreja em Santos, para ser o Heber Diniz era, e agora é o Eusébio, né? Para pastorear a área da música, né? Então, para vocês verem como são as coisas, né? Eu fui pro seminário para cuidar da área da música na igreja. E aí, depois de um tempo no seminário, acabei não voltando para minha igreja na área da música e tive oportunidades na área de juventude e também na área de comunicação. Quando eu comecei aqui na Igreja Fonte, antiga IBCU, eu ajudei no seminário digital, né, no SED, por causa da minha formação também, né, profissional na área de produção de vídeo e tal, e adolescentes, né? Mas eu tive outras propostas em outras igrejas de ser pastor de jovens e adolescentes. Teve uma igreja que a princípio que eu tenho muito carinho por ela, que foi uma das que me primeiro fizeram uma proposta de trabalho, né, que me propuseram cuidar do Ministério de Louvor e também do Ministério de Adolescentes, e algo do Ministério de Comunicação, alguma coisa assim. Não. Só isso. Aí, mas assim, então assim, quando eu me dispus, fui pro seminário, eu sabia que eu queria trabalhar na igreja, a princípio pensei que era na música, hoje eu vejo que eu manjo muito pouco de música para ser alguém que trabalha na área da música. E Deus tem me abençoado nessa área. Quando você diz assim, mudança da igreja presbiteriana para batista, teve alguma diferença? A minha igreja presbiteriana lá, ela era um pouco diferente também. Por quê? Porque ela não era... ela tinha até um pouquinho de rixa entre as outras igrejas do presbitério e tudo mais. Ela tinha outros pastores que fizeram Palavra da Vida também. E fizeram reciclagem, se tornaram pastores lá. Mas então assim, a linha era muito mais parecida com Palavra da Vida e tudo mais, né? Então quando eu fui para a minha igreja presbiteriana, ela era uma IPI, não tão IPI, assim como a gente chegou aqui na Igreja Fonte, que é uma batista não tão batista. Entende? E isso cria alguns preconceitos de ambos os lados, né? Então quando eu cheguei aqui, eu não encontrei problema nenhum, né? E foi por aí. Eu tô super bem. Super bem. Tranquilo. Passa bem. Tesão. Você sempre quis ser pastor? Sempre quis. Não. É? Sempre não. Eu não sabia o que seria até... Assim, você estuda acampar no PV? Você acampou no PV? Temporada? Campei. Temporada de PV? Bons tempos. Quantas Fiquei um temporadas? mês lá. Eu acampei uma temporada e equipei em outra só. E você? Fui umas... 319. Eu fui umas 4 como acampante e uma como Nossa. equipante. Legal. 4 como acampante. Eu acampei no PV uma vez. Quando eu tinha o quê? 13 anos? Por aí. No Sudeste. Não, acampei no PV Recife. PV Aqui do lado. Nordeste. Vamos aqui. Porque a minha família, por parte de pai, é toda de Recife lá. Né? Então já tinha. Então, assim, eu fui visitar minha avó
E aí a minha avó, eu tava lá com meu primo, ela perguntou, você não quer ir lá passar uma semana lá no PV? É super legal. Eu falei, beleza. Então eu fui com meu primo. E no PV Recife, por exemplo, eu não tinha escutado muito, eu sou de Santos, não tinha escutado tanto do PV Sudeste. Mas eu fui pro PV Recife. E aí lá no PV Recife, eu tive a oportunidade de conviver com um monte de gente, foi super legal o acampamento. E foi aquele negócio lá, que é uma semana que você fala, meu Deus, que saudade desse lugar, né? E eu lembro que teve uma noite de alguma programação que eu chorei demais no meu quarto, mas muito mesmo. E os meus conselheiros, né, o meu conselheiro e o meu equipante de quarto, eles foram muito legais, o testemunho deles foi muito legal. Hoje eu fiquei sabendo que eles tinham se desviado há mais tempo já, há bastante tempo, e não estavam mais com Cristo. Aí eu fiquei sabendo do meu conselheiro, que tinha meio que voltado há pouco tempo. E é muito legal, porque assim, eu fui para lá pro PV Recife. Lá eu decidi que eu gostaria de fazer alguma coisa no seminário. Não necessariamente eu sabia que eu queria ser pastor mesmo, mas eu sabia que eu queria passar pelo menos um tempo no seminário. Saí de lá muito interessado e ir pro PV Recife. Eu queria ir pro PV Recife. Eu queria ir pro PV Nordeste. Aí quando eu cheguei em Santos, o meu amigo estudava no PV Sudeste, mas no Palavra da Vida, não era acampamento, ele estudava no seminário. Ele falou, cara, por que você não vai pro PV aqui em São Paulo, né? Aí em 2005, meu amigo, sem ser esse era um outro amigo, era um amigo que já estava quase se formando. Aí um amigo nosso foi em 2005, o Gui, que até já em alguma EBD ele deu lá na tenda, na época do Dan. Um amigo meu que é policial, lá em Porto Alegre. Eu lembro dele. O Gui, ele foi em 2005 pro PV. Em 2005 eu fui pro meu primeiro retiro vocacional. Depois, o Gui se formou, voltou para Santos e tal. Em 2006 foi o Bruno, nosso amigo, que tá lá na Tailândia. E aí em 2006 eu fui pro retiro vocacional novamente. E aí eu tava quase me formando em retiro vocacional, porque em 2007 aí eu fui como aluno mesmo, fui pro PV como aluno em São Paulo. Vi que era bem mais fácil ir para São Paulo, né, que eu já sou de Santos, né? Ficava 2 horas da minha casa, né? Em vez de ir pro PV Recife, mas o PV Recife deu uma pausa no Instituto Bíblico em 2007. E os alunos do PV Recife vieram para São Paulo. Mas era então São Paulo, não era Atibaia? Atibaia, que fala PV São Paulo. Tá. Em Atibaia. Então, assim, aí em 2007 estudei com algumas pessoas que vieram de Recife, super legais, uma das quais é muito amiga da Dani, a Manu. E em 2018, acho, ou 2019, eu não lembro, eu fui preletor no PV Recife. Então, tipo... que massa. Voltou pra Foi lá. muito legal, porque assim, eu tive uma experiência com Deus naquele lugar. E depois de muitos anos, né, eu voltei e fui preletor do acampamento onde eu tive a experiência com Deus. Mas eu não sabia, assim, eu queria fazer educação física na faculdade, no ensino médio, né? Eu não tinha esse formato de agora, né? Sim. De vai Willy, né? Então, assim, no ensino médio eu ainda tava ok. Ainda tava abaixo de 3 dígitos, né? Então tava mais ok. Depois é que foi descambando, assim. Até meu primeiro ano de seminário, eu saí do seminário com 2 dígitos aí. Tava bem. Foi o seminário que... Tinha aquela panqueca lá todo dia. Nossa, no mano. PV. No PV, meu irmão. No PV eu comia um condenado. A comida lá é boa, não sei no seminário. No PV mas solteiro. Não, no seminário não é tão boa quanto o acampamento. Tá. Mas eu assim. Mas era boa. Entendi. Só que, cara, eu fazia muito esporte com a galera, né, meu? Jogava futebol, educação física, fiz educação física missionária com o Serjão, missionário lá, e a Marcinha. Rapaz, o Serjão era embaçado, né? E aí foi muito legal, cara, porque assim, são várias coisas que a gente vai passando, gente. Lá no PV, em 2007, eu lembro que o Serjão levava uma galera pros índios, né? E assim, eu nunca achei que seria a minha praia ir pros índios, né?
E em 2014 surgiu a oportunidade, eu viajei, fui lá para conhecer a tribo YY, que é a tribo onde o Sérgio levava o pessoal para fazer o estágio. Eu passei uma semana lá e foi super legal, porque eu mandei mensagem pro professor, pro Sérgio. E aí foi muito gostoso. Falei, cara, eu fui na viagem. Fui lá pros índios, fiquei uma semana lá, tive a minha experiência com Deus nesse sentido. Aí depois de um tempo fui pro PV Belém também, acho que foi ano retrasado também, ano 2019. Vários PVs. E aí, vários PVs. E me encontrei lá com o Sérgio. Foi super legal ver que ele continua com aquele amor, aquela paixão pelo ministério, sempre, mesmo tendo algumas debilidades físicas, né? A doença cardíaca que ele tem, mas assim, ele sempre... A saúde, ele cuida assim, de maneira excelente, mas ele tem esse percalço aí. Mas é muito legal ver esses nossos professores ainda até hoje, tipo, dando o sangue, dando tudo pelo amor ao evangelho. O pessoal falava que o Sérgio parasse até perto de um poste e ele evangelizava o poste. Foi muito legal, são várias experiências com Deus na caminhada cristã aí. Não, muito massa. Você falou de acampamento, né? Você teve experiência lá. Acampamento ele serve pra isso, né? Pra você ter uma experiência muito louca. E eu me converti no acampamento e foi muito louco, né? Porque eu nunca tinha ido em nenhum acampamento do tipo. Daí foi a minha primeira experiência como acampante. O Natan Marinho foi meu conselheiro. O Natan. Daí eu... Uma benção. Eu tava conversando com ele esses dias atrás. Eu falei, eu já tinha te falado que eu me converti por sua conta. Dele não, deu eita. Mas foi isso mesmo. 2015 ali, a razão de viver, eu me converti lá. Daí eu continuei indo e tal. Recarregar a bateria, né? PV. Daí, equipar no acampamento que você, né, acampou e se converteu é diferente, né? Você tem um amor. Não, e é gostoso porque você teve um equipante que faz parte agora do seu ministério. Exatamente, velho. O Natan hoje é líder dos jovens, né? Fala pra vocês que ele tem me dado uma força sobrenatural com a equipe lá da galera e tudo mais. E hoje ele vai estar, você tá servindo junto com ele e tudo mais. Não, privilégio, muitos privilégios. Total. Muito bom. Mais alguma coisa que a gente possa contar pra essa galera? Você tem algum segredo aí? Sim, eu tô saindo da igreja. Nossa! Imagina. Estou indo. Descobriram. Não. Cara, você vê que o tempo passa rápido, né? Deu tipo 40 minutos assim, ó. Eu falei. Dá quase 40, né? Deu 30 e... 30 e pouco, 33. Deve estar 30. A gente eu não quer olhei o cansar o segundo. pessoal, né? Né? Oi? A gente não quer cansar vocês aí, né, gente? Não, fazer um programa assim, Por né, favor. meu? É A que eu olhei os descontração. segundos ali. Dinamicidade. Mas mesmo assim, meia hora, pô. Pô, meia hora é bastante, né? Meia Vai hora ficar é me bastante. escutando. Pô, meia hora. Que pena. Nossa, gente boa, cara. Não, beleza. Não sei, tem uma curiosidade a mais. Eu acho que assim, você estava falando dos seus amigos, né? Que um monte de gente foi pra seminário, né? Sim. Até que você fez. Teve um monte de gente foi pra seminário, um monte de gente que continuou no ministério, né? E como que era quando você tinha a idade da galera do Impulso, assim? Esse pessoal já levava Deus a sério? Como que é? Foi cada um uma hora despertando para ministério? Como que foi isso? Olha só, a minha galera foi uma galera meio privilegiada da igreja. Nós tivemos bons líderes também, que nos incentivavam bastante. Desde os pré-adolescentes. Antes, na verdade, a nossa igreja lá em Santos, ela era conhecida como uma igreja boa de ensino, né? Então, desde criança, as classes, né? Das crianças até a classe antes dos pré-adolescentes, vamos dizer assim, aí pré-adolescentes, adolescentes. Nós tínhamos uma galera muito legal, que tinham programações mais tranquilas aos finais de semana, mas tinha uma escola bíblica muito legal também, todos os domingos pela manhã. E a nossa galera... Santos é uma cidade meio pequena, assim, né? Então, a gente se encontrava muito. Qualquer coisa era assim...
Hoje tá difícil de se encontrar e fazer alguma coisa, né? Tudo bem que Santos também fecharam as praias. Mas, de qualquer coisa, a gente... vamos na praia. Beleza, praia, sábado, 2 horas. Todo mundo. Então eu ia jogar bola com os moleques na praia. Direto. Desde os 12 anos de idade, que eu ia sozinho jogar bola com o pessoal na praia. Né? Então, assim, a nossa galera era muito unida. Não eram muitos, mas eram poucos unidos ali, né? Que tiveram suas dificuldades em uma parte da vida, claro, né? Todos os pecadores, apesar de serem legais, né? Eu vejo que na minha época, infelizmente, não sei, não vou falar todo mundo, né? Mas tem uma época que você é um pouco mais misto de mascarado, sabe? Você é um na igreja, você é outro na escola, tudo mais. Então eu vivi essa diferença, né? Na igreja eu penso, nossa, é como se eu fosse uma pessoa super firme, né? Tipo um top, e na escola não, né? E era uma luta, porque chegou ali no ensino médio eu comecei a ficar mais ok, né? Antes era pior até. Antes do ensino médio era pior, né? Mas depois do ensino médio, que foi a parte que você tá ali com os amigos e a galera toda levando Deus a sério. E nós tivemos depois líderes que sabe, puxavam a gente muito legal, sabe? Esses, por exemplo, alguns desses líderes hoje são meus grandes amigos, mas muito amigos mesmo. E eu trouxe um deles para falar aqui com vocês, né? O Márcio José teve uma programação que foi na chácara, eu trouxe, né, para falar. Foi o Svensson veio de São Paulo, aí o Márcio veio de Barueri, falou com a galera. O Márcio me acompanhou bastante tempo e ele é um amigão, né? Aí depois, quem que eu falar aqui? E o Márcio a gente trouxe também numa live, ele falou numa live também desse ano passado. E tem outros amigos que lá foram meus discipuladores, que hoje está na Igreja Presbiteriana Independente de Santos, fez o PV, fez a sua reciclagem, que é o Ronilson, está lá em Santos. Hoje é amigo também, mas foi importante quando eu era mais novo. Meus amigos mesmo, fortes, assim, numa época assim, tinha o Guilherme, esse que veio aqui, deu aula para vocês, e o Marcílio, que é um amigo meu um pouco mais velho que eu, que veio tocar aqui também com Ação Natural, né? Ele a gente se fala muito, inclusive falei com ele que estava prestes a gravar o podcast, porque eu sou fã dele nessa área de artes e tudo mais. Ele é o melhor editor do Brasil pra mim, né? Então tá fazendo umas edições barra pesada aí pra Audi, né? Pra Audi, fez uma live, participou de uma live legal da Renault também. Não, ele é embaçado, irmão. Você é louco. Então, assim, muitas coisas, cara. E essa galera aí a gente teve uma época até mesmo que a gente não tinha líderes. E cada um ali assumiu de levar uma palavra aos finais de semana e tudo mais. Dos mais velhos, né? Então isso foi muito legal. Essa molecada que foi pro seminário depois. Então, assim, a gente teve uma geração que a negada toda ou foi pro seminário. Quem não foi pro seminário, por exemplo, o Luciano, que estava sempre com a gente chama de Lute. O Luciano não foi pro seminário, mas ele chegou em São Carlos, irmão do Shell. Nossa, verdade. Ele tá em São Carlos até hoje, tá casado, tem um filhinho e tal. O Lute, ele não foi pro seminário, mas ele foi muito, mas muito envolvido com a ABU. Sim, né? Então ele fez um baita trabalho. Até falei com ele sobre vocês, tá? É verdade. Só pra você saber. E ele falou que tá super à disposição para conversar com vocês sobre nossas ideias de proclamação com grupos nas universidades. Legal. Não, mas esse negócio das amizades te levando pra cima é diferente, né? Tipo, meus melhores amigos, né? A gente tava no discipulado umas semanas atrás. Daí a gente tava falando, né? Que começou o discipulado e a gente foi se apresentando, falando de novos planos, sonhos. Daí, tipo, metade da galera, tipo, metade não, tipo, 90%. Não, quero seguir ministério. Estamos aqui junto, vamos... E é uma galera muito junta, né? Sim. Então eu vejo pessoas que não valorizam, tipo, amizades crentes, eu vejo que elas estão indo pro erro, porque não tem pessoas pra te cobrar, não tem pessoas pra você olhar e falar, mano, eu quero ficar bem pra estar bem pra ele também. Então, eu vou falar pra vocês que o nosso ministério de discipulado é o nosso ministério mais importante. Sim.
é um momento onde você vai fazer uma amizade mais profunda, onde quando o bicho pegar, você vai realmente se apegar. Mas, por exemplo, o Dan, tanto você, eu vejo o Dan, né? Nossa equipe aqui próxima, né? O Pedro que está aqui com a gente. Salve, Pedrão. Salve, galera. Escutando tudo aí que a gente tá falando. Vocês têm uma geração muito legal de amigos assim, que vocês vão levar pra vida toda. Entendeu? Fez discipulado, caminhando aqui na igreja e tudo mais. Sim. E eu vejo assim, lá na minha igreja onde era, não tinha um foco no discipulado assim tão grande como nós temos o foco assim, nós queremos que todo mundo, a gente vai buscar, sabe? Não, você tem que fazer discipulado, tá, não sei o quê. E hoje, é tanta gente que faz discipulado que a gente tem falta de discipulador e tem que correr atrás de discipulador para pegar a galera. Então, assim, isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença no futuro. Com quem você se apegou, qual foi a sua amizade mais profunda e tudo mais, vai fazer diferença no futuro. Então, eu lembro que quando a gente fazia discipulado, você falava muito disso, da sua galera, não sei o que lá. Eu acho que, na minha geração, pelo menos, a galera se uniu muito, né? E isso foi marcante mesmo, né? Pra nossa vida com Deus. Como deu uma guinada, assim, né? Na vida de todo mundo. Não, é legal que a gente vai olhando, né? Os mais velhos também, né? Então, exatamente. A gente vê o grupo do Breda, os caras vai ver, tipo, todo mundo junto, indo nos rolês da pizza. Eu nem podia ainda sair, né? Pra comer pizza depois do culto. Eu já queria já, né? Então, hoje fazer isso, a gente tá só imitando, né? Então, E aí você vê uma diferença, assim, do pessoal, assim, que às vezes tinha um grupo que o lugar importava muito. E foi difícil você inculcar nas pessoas, quando eu cheguei aqui, que o lugar pouco importa. O que importa é quem tá no lugar. E aí eu falei, gente, o que é importante é vocês estarem juntos. Não é o status do lugar X e tudo mais. O importante é que você tá junto daquelas pessoas especiais e que fazem diferença e que te levam mais pra perto de Deus. Tipo, o lugar pouco importa. É o lugar que eu aposto isso por vocês, porque às vezes quando eu estava mais junto de vocês, quando eu não tinha 2 filhos pra criar, né? Era aquele encontro gostoso que você você ia embora e, ficava aquela sensação gostosa de, nossa, que gostoso que foi. Muito bom. Né? Isso é muito bom. Muito bom. Não percam isso, galera que tá assistindo a gente, né? Não percam dicas. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso. Tá bom. Foi muito bom. Muito bom. Passou rápido. Agora é só a gente preparar a próxima vítima. Agora o próximo... Quem será o próximo? Quem será o próximo? Próximo convidado. Impulso Podcast. É muito bom. Obrigado a todos. Como é que a gente faz aqui na pandemia, velho? É o um soquinho. Soquinho Hoje. Não, a gente faz assim e dá um soquinho. Expectativa, realidade. Obrigado por ter aceitado aí. Sim. Foi muito difícil. É um processo árduo aí. Cara, foi muito legal. Gostei do logo que vocês fizeram do podcast também. Sim, o logo foi... A produção. Vocês devem ter pensado tempo pra caramba. O próprio entrevistado é o cara que faz tudo. Na casa do entrevistado. Vocês devem ter pensado pra caramba pra fazer esse logo. Não tem noção. A produção mandou bem. 2 horas e tal. Apesar que podia ter um negócio... Não, beleza, gente. Excelente. Foi um prazer. Agora é só a gente preparar as próximas vítimas. Prazer nosso aqui. Tá muito bom, eu acho. Né? Tá muito bom, cara. Foi gostoso. Foi top. Vamos desligar e continuar conversando? Vamos. Fechou, então. Falou, galera. Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Beleza. Nossa, já tá 7 minutos aqui. Peraí, deixa eu ver lá. Peraí que eu não tava no modo. Já caiu o celular. Vai. Pode ir? Pode. Boa.